Bom dia, sexto ano, como é que vocês estão? Tudo tranquilo com vocês? A gente terminou de corrigir listas de exercícios e, como eu prometi, a gente vai continuar com o nosso conteúdo do bimestre, tá bom? Na verdade, talvez vocês estejam se perguntando, mas essa página de novo, eu já vi isso daí. Bom, sim, a gente já viu os números naturais, só que eu preciso voltar pelo menos ali naquela primeira partezinha ali da definição, para que a gente possa relembrar e estudar um conteúdo que eu sinto que ele passou batido, mas eu não vou deixar ele correr, tá bom? A gente vai revisar só uma partezinha para que a gente tenha isso bem gravado na nossa mente, tá? A parte que eu quero que vocês entendam e que a gente vai exercitar no final dessa aula é a parte que fala sobre os números naturais consecutivos. E aí a gente consegue classificar os antecessores e os sucessores dos números naturais. A gente já viu isso, mas a gente vai rever na aula de hoje, tá bom? Então eu não preciso explicar para vocês que esse Nzinho aqui é o símbolo dos números naturais, tá? É algo que é muito importante que vocês lembrem sempre, é que a regra principal para eu descobrir, né, o próximo número natural é acrescentar uma unidade ao número anterior, tá bom? Então, se eu tenho no conjunto dos números naturais, como é que eu vou saber qual vai ser o próximo número, né? Se eu começo ali com o 0, basta eu acrescentar uma unidade. Eu tenho 1, acrescentando 1 eu vou ter o 2, tá bom? Isso daqui a gente já viu, tá? Mas por que eu estou relembrando isso, né? Relembrando isso que tá aqui, ó. E aí a galera que já tem um livro pode circular ou passar aquela caneta marca-texto nessa parte aqui, tá? Isso daqui tá na página 15 do livro de vocês. E quem não tem o livro, copia no caderno, tá bom? Essa parte aqui é super importante, então se você ainda não tem um livro, copia essa parte no caderno. Por que que eu tô relembrando isso para vocês? Porque para vocês entenderem o que é o antecessor ou o sucessor de um número natural, é necessário que vocês saibam que os números naturais, eles meio que andam de um em um, sabe? De uma unidade em uma unidade. Tanto para frente, né? Tanto ali somando, quanto subtraindo, tá? Qual que é o antecessor de um número natural? Se o sucessor, se o próximo, é só eu acrescentar uma unidade, se eu estou aqui no 2, se eu quero saber o próximo número, eu vou somar 1 e vou chegar ao 3, o antecessor basta eu subtrair uma unidade. Então eu estou aqui no 2, eu vou tirar uma unidade e vou ficar com 1. Então assim eu consigo descobrir tanto o sucessor, acrescentando uma unidade, quanto o antecessor, retirando uma unidade, tá bom? Então, já conseguimos aí saber o que é o antecessor e o sucessor. O antecessor é o número que vem imediatamente antes daquele número ali que nós estamos tendo como base, tá? E o sucessor é o número que vem imediatamente depois daquele número ali, tá bom? No caso aqui, ó, desse número 2 aqui, qual é o sucessor do número 2? É o número 3. E qual é o antecessor do número 2? É o número 1, tá? E aí tem aqui na página 16, tem esse lembrete aqui, ó, que é interessante para vocês, tá? São sinônimos: sucessivo, consecutivo e sucessor, precedente, antecedente e antecessor. Então, se vocês verem essas variações aí nas palavras, tá? Sucessivo, precedente, antecedente, antecessor,
vocês já sabem, né, que a gente está falando ali do sucessor e do antecessor daquele número, beleza? Agora, a gente pode falar aqui dos números naturais consecutivos, tá? Os números naturais consecutivos a gente já viu, são aqueles números que estão em sequência. E aí a gente pode pegar aqui, por exemplo, a sequência 4, 5 e 6, tá? Eu posso dizer que eles são consecutivos porque ali na ordem dos números naturais, e a gente tem aqui, ó, até o 10, o 5 e o 6 eles são imediatamente sucessores do 4, tá? O 5 é o sucessor ímpar do 4 e o 6 é o sucessor par do 4. Então, nós temos aqui números consecutivos, tá? Quer dizer que eles estão ali, ó, tá até grifado no livro de vocês na página 15, estão em sequências ou são vizinhos, tá? 2 ou mais números vizinhos, beleza? Então agora a gente já sabe o que é antecessor, o que é sucessor e o que são os números naturais consecutivos. A gente já tinha visto isso, mas agora está explicado de uma forma melhor. E como nós já vimos, né, a reta numerada, a reta numérica, nós podemos colocar esses números numa reta, certo? Então, tendo a nossa reta aqui, basta a gente colocar os números naturais aqui e nós já sabemos também comparar esses números, né? 0 é menor do que 1, que é menor do 1 é menor do que 2, 2 é menor do que 3, 3 é menor do que 4, 4 é menor do que 5, 5 é menor do que 6 e 6 é menor do que 7. Lembra do sinalzinho de menor, de maior que, tá bom? Então, já sabemos comparar eles. E agora nós estamos vendo quem é o sucessor e o antecessor. Vocês repararam uma coisa? O antecessor de um número, ele é sempre menor do que o número em questão, tá? Aqui, ó, qual que é o antecessor do número 5? O antecessor do número 5 é o número 4. E 4, ele é o quê? Menor do que 5. Tá bom? Então, mais uma forma de entender essa matéria, tá? O antecessor ele vai sempre ser menor do que o número em questão. E o sucessor, ele sempre vai ser maior do que o número em questão, tá? Se a gente for levar em questão o número 5, qual que é o sucessor do 5? É o 6, tá? O 6 é maior do que 5. 6 é maior do que 5, tá bom? E aí, gente, nós podemos começar a brincar com esse conteúdo, né? O livro de vocês, ele usa bastante isso nos exercícios que eu vou propor para vocês no final da aula, tá? Só antes da gente começar a trabalhar lá com os exercícios do livro, vamos dar uma olhada aqui só em alguns exemplos. Qual que é o antecessor ímpar de 5? O antecessor ímpar de 5 não vai ser o 4. Por que não vai ser o 4? Porque 4 não é ímpar. Vai ser o 3. Tá? Então, levando em consideração aqui o número 5, o antecessor ímpar é o número 3. E o sucessor ímpar de 5. O sucessor ímpar de 5 é o 7. Por quê? Porque 6 é par, tá? Então, nós temos o 7 como sucessor ímpar, tá bom? A partir do número 5, quais são os consecutivos até o número 8? Os consecutivos até o número 8 são 6, 7 e 8, tá? Consecutivos são aqueles números que a gente já viu aqui, ó, que vem em sequência, tá? 2 ou mais o que? Vizinhos,
Então aqui nós temos 6, 7 e 8, tá? Numa sequência ali, vizinhos. Qualquer coisa é só consultar aqui, ó, a colinha dos números naturais ali, tá? Na página 15. Então, sabendo disso, o que a gente pode fazer? A gente pode pular para a página 16 e resolver alguns exercícios. Eu vou botar aqui na tela para vocês, tá? Copiem no caderno e a gente vai resolver só alguns na aula de hoje, tá bom? Depois a gente resolve os demais exercícios, tá? Então, gente, para a galera que tem um livro, esses exercícios estão na página 16 e na página 17, tá? Eu quero que vocês resolvam todos esses exercícios, do número 12 até o número 19, beleza? E quem não tem o livro, dá um pause no vídeo, tá bom? Copia no caderno de vocês para que vocês consigam resolver, beleza? Agora, a gente vai tentar resolver aqui a número 13, tá? Por que eu escolhi a número 13? Porque ela consegue ilustrar bem tudo que a gente viu no início da aula, tá? Classifique cada sentença como verdadeira ou falsa. 8 é o antecessor de 7? Como que a gente pode responder essa pergunta, né? A gente pode colocar aqui, ó, fazer uma pequena reta numerada e escrever uns números próximos a 8, tá? Antes e depois. Então, vou começar aqui com o 6, 6, 7, 8, e 9. E aí, agora eu acho que... Vamos colocar o 10 aqui também? 10. Agora eu acho que dá pra gente conseguir responder essa pergunta. 8 é antecessor do 7? Não, né? O 8 é o sucessor de 7. Ele vem depois do 7, tá? Então, essa sentença, essa letra A, é o que? É falsa, tá? 20 é sucessor de 19? De novo, a gente pode usar a reta numérica e colocar aqui, ó. Vou colocar o 19 aqui no meio. Temos o 20, o 21, aqui é 18 e 17, tá? Qual é o número que vem imediatamente depois do 19? É o 20. Então, sim, gente, 20 é sucessor de 19. Verdadeiro, tá? 3 é antecessor de 2? Bom, vamos ver. Retinha numérica. 3 aqui. 2, 1. Aqui o 4, tá? Bom, qual o número que antecede, que vem antes do número 2? É o número 1, tá? O 3 é o que? É o sucessor do 2. Então aqui é falso, tá? Letra D. 1000 é sucessor de 999? Então na letra D, vamos colocar aqui no meio 999. Aqui o 1000. No finalzinho 1001. E aqui 998, tá? Bom, e o que a questão está perguntando pra gente? Se 1000 é o sucessor de 999. Sim, né, gente? O número que vem imediatamente depois é o 1000. Então aqui é verdadeiro, tá bom? A próxima que nós temos é a letra E. A letra E envolve números muito grandes. Mas temos uma palavrinha aqui, ó, que precisa ser levada em consideração. Vamos ler ela? 1 milhão é o sucessor par de 999.998. Vamos traçar uma reta um pouquinho maior aqui para caber os números. E aí a gente coloca aqui no meio. Ou melhor, aqui na ponta. 999.998. E aí depois vem o que?
999.999. E por último, 1 milhão. Quando eu falo sucessor, eu tenho aqui, ó, o 999.999. Porém, olha lá o par, a palavrinha que eu falei que tinha que ser levada em consideração. 999.999 é ímpar. Então, o sucessor par é 1 milhão, tá? Então, por isso, aqui é verdadeiro, tá bom? Na letra F, nós temos também uma combinação de palavras ali que vai mudar um pouquinho o sentido da questão. 2 é o sucessor do sucessor de 0. Então agora a gente não está falando só do sucessor, a gente está falando do sucessor do sucessor. Então vamos escrever usando a reta numérica. Temos aqui o início, né, dos números naturais, o 0, depois o 1, o 2, o 3 e por aí vai. Quando nós falamos de sucessor, o sucessor do 0 é o 1. Mas o que a questão está pedindo é sucessor do sucessor. Então, nós temos o número 2 como sucessor do sucessor, tá bom? Então aqui, verdadeira, tá? E por último, 1998 é antecessor de 2000? Essa daí eu vou deixar que vocês respondam. Ele é o antecessor de 2000? Não, né, gente? O antecessor de 2000 é 1999, tá? Tô sem espaço aqui em cima, vou fazer aqui embaixo. Vou até fazer de vermelho com uma cor diferente. Se a gente colocar o 2000 aqui na ponta, qual o número que vem antes? 1999. E agora sim o 1998, tá? Ali só seria verdadeiro se tivesse uma palavrinha ali, ó, antecessor par. Mas falou só antecessor, então é o 1999. Beleza? Então, essa daqui, ela é muito boa, essa questão 13, ela foi muito boa para a gente treinar e ver o que nós estamos estudando com essa matéria aí de antecessor e sucessor, tá? Agora, eu vou procurar uma outra questão aqui para a gente resolver, para que vocês possam entender esse conteúdo. A número 16, ela é bem interessante. Olha só. Escreva o consecutivo do maior número par menor do que 500. Então, para a gente não se enrolar, vamos colocar aqui, ó, a nossa reta aqui, tá? E aí a gente vai posicionar aqui no meio o 500. Por quê? Só para a gente entender o que a questão está pedindo. Ela quer o consecutivo do maior número par menor do que 500. Então a gente sabe que esse número ele tem que ser menor que 500. Então ele tem que estar posicionado por aqui, certo? Menor não fica mais à esquerda. Lembra do sinalzinho? Então, menor fica mais à esquerda. Ele tem que estar por aqui, tá? Se ele é menor do que 500, tá? Ali tem uma outra informação que a gente tem que levar em consideração. É o consecutivo do maior número par. Qual que é o maior número par menor que 500? Seria o 499? Não, né? Porque 499 é menor do que 500, mas é ímpar. Então, temos aqui o 498.
Só que a questão ela quer o consecutivo desse número. E lembra quando a gente falou lá dos sinônimos? Consecutivo é sinônimo de sucessor. Então aqui seria a resposta, né? 499, tá? Então, o consecutivo do maior número par menor que 500 é 499, tá? A gente pode ler essa questão de uma outra forma. O sucessor do maior número par menor do que 500 é 499, tá? A mesma coisa acontece na 17. Qual é o antecessor do maior número ímpar menor do que 100, tá? Então, essa eu não vou responder, mas eu vou dar uma dica para vocês. Temos a nossa reta ali. E, de novo, vamos colocar o 100 aqui. E prestar atenção. Aqui, ele quer um número menor do que 100. Então, esse número ele tem que estar posicionado por aqui, tá? Antes do 100. Aí, nós vamos prestar atenção também, ó, nessas palavrinhas aqui. Ímpar, antecessor, maior. Então, façam a associação, assim como a gente fez na questão anterior, na número 16, e tentem responder aí na casa de vocês, tá bom? A número 15, escreva pelo menos 3 números consecutivos a partir dos números abaixo. É muito fácil, né? O que seria aqui? Por exemplo, na letra A, 25, né? 3 números consecutivos, 26, 27, 28, tá? Façam isso com os demais. E temos ali a questão número 12 e a questão número 14, que são probleminhas, tá bom? Essas questões vocês vão ter que ler com bastante atenção, interpretar o que vocês entenderam, tá bom? Não esqueçam dessa nota aqui, ó, alusivo, tá? Alusivo que envolve alusão que diz respeito a alguma coisa, tá bom? Que envolve alguma coisa. Qualquer dúvida, vocês podem pesquisar no dicionário, ou até mesmo se você não conseguir entender, você pode perguntar para mim lá no WhatsApp, tá? Então, ficou essa listinha, essa pequena listinha de exercício para vocês fazerem, tá bom? Lembrando, gente, sempre copiar no caderno, mesmo quem tem um livro, copia no caderno, tá? Tira um print e copia no caderno. Quem já tem um livro, beleza, show de bola. Mas copia mesmo assim, você não precisa pausar o vídeo nem tirar print, mas aí você vai precisar copiar mesmo assim, beleza? E aí, na aula que vem, a gente vai resolver esses exercícios aqui e vamos começar a falar sobre geometria, tá? Dentro desse bimestre, a gente ainda vai conversar um pouquinho sobre geometria, tá bom? Um abraço para todo mundo, espero que todos consigam resolver os exercícios e até a próxima aula.